Eu queria agradecer muito a fala do Isaac, que é uma fala de fazer sentido numa mesa heterogênea, mas que tem uma preocupação enorme com a criação de uma possibilidade enfim, de uma esfera pública, de interação, de construção de democracia, construção de direitos. Então, é muito, muito, muito bonita a sua fala, a sua construção, a sua costura, né? E é isso, quer dizer, eu acho que, puxa vida, uma colocação em xeque do processo de democracia institucional é muito grave, mas a democracia institucional que estamos vivendo também é muito grave, também é muito precária e é muito triste, muito delicada. Nós estamos discutindo aqui em fóruns o genocídio da juventude negra e periférica. Estamos encontrando, digamos que nós que não vivemos temos uma dificuldade imensa de sermos aliados e cúmplices. Quantas vezes falamos GLSA, os aliados, né? Como que a gente constrói a nossa condição de cúmplice e de parte desta equação, que é a equação daqueles que, enfim, para usar um jargão, não tem voz, não tem espaço, e estão lá, do lado de lá do rio, do lado de lá da ponte. E nós, como setores mais aquinhoados e, ao mesmo tempo, nessa crise civilizatória, nessa crise das instituições, da universidade, do pensamento, com nossas parcas ferramentas, como trabalhar, como construir pontes, né? Então, eu acho que é uma situação de uma gravidade imensa e que as eleições nos possibilitam tematizar tudo isso. O que é o voto, o que o voto constrói, o que nós vamos construir em nossos debates, né? Então, enfim, só tenho a agradecer, porque eu acho que, muitas vezes, entre o dito e o não dito, a gente encontra um campo até afetivo de construção de forças e potência para sairmos da mesmice e darmos um passo além em humanidade, um passo além em construção do novo. Bom, o Isaac estava falando de dignidade, e o que me veio na cabeça é exatamente assim, acho que não veio nenhum exemplo de dignidade, mas, ao contrário, eu pensei num monte de coisas que me fizeram pensar como a nossa sociedade é carente de dignidade, né? Eu acho que começa pelos próprios direitos sociais que as pessoas não vivem, né? Que estão lá na Constituição, mas que a gente não vê isso na prática. E eu me lembrei, eu vou contar bem rapidinho para vocês. Quando eu me formei em psicologia, eu tive uma formação muito clínica, e eu acho que o problema da educação também está na graduação, não só na básica, mas eu acho que as graduações também elas pecam muito. Eu fiz faculdade particular em psicologia e tive uma formação extremamente clínica. Quando eu saí, eu já tinha o meu projeto de vida. Eu ia abrir um consultório, ia atender 10 pessoas por dia, cobrar R$100 a consulta e ia viver feliz lá na Serra da Mantiqueira. Isso ia dar para eu viver muito bem lá, fazendo as contas por mês. Esse era o meu projeto. E assim eu fiz. Formei, montei meu consultório, que não precisa de muito dinheiro, 2 poltronas, né, um consultório de psicologia, e fiquei esperando os pacientes. Aparecia um ou outro, e a primeira coisa que eles perguntavam era o preço da consulta. E, quando eu falava o preço da consulta, eles me falavam: olha, eu preciso muito, mas eu não tenho dinheiro para pagar isso, porque eu ganho um salário por mês e eu pago aluguel, fica no aluguel e no mercado. E aí eu comecei a me dar conta, né, de como eu não havia aprendido nada de psicologia na faculdade. Porque eu estava ali, eu me dei conta que a vida política, econômica e social era muito importante, isso eu não tinha aprendido. E aí eu mandava essas pessoas, né, eu orientava que essas pessoas procurassem o serviço público de psicologia na prefeitura. E aí eu também, como eu já fiquei lá, né, sem nem ter dinheiro direito para pagar o aluguel, porque eram poucas pessoas que tinham dinheiro para pagar uma consulta de psicologia particular, eu decidi fazer um concurso público. Porque eu pensei, quem tem dinheiro eu atendo aqui, quem não tem, né, eu vou poder atender num órgão público. E assim eu fiz. Prestei o concurso público na minha cidade, que fica a 150 quilômetros de São Paulo, e comecei, estudei
passei e comecei a trabalhar no serviço público da gestão municipal. Tinha lá o meu consultório, uma fila de mais de 100 pessoas esperando para ser atendidas. Essas pessoas com vários problemas, eu era a única psicóloga, então tentava fazer um trabalho que eu podia fazer na época, e a pressão da minha superior, que era a chefe de saúde do município, que, por coincidência, era noiva do prefeito, ela me chamou um dia e ela falou que eu tinha que atender mais pessoas. Não poderia atender só 4 pessoas por dia. E eu falei que não teria condições, porque uma consulta psicológica você não pode fazer em 20, 30 minutos. E, enfim, foi o nosso primeiro impasse, e o outro impasse foi quando, numa fila de mais de 100 pessoas esperando por uma consulta psicológica, ela me chamou na sala dela e me pediu para passar uma pessoa na frente. Era uma menina, na época, de 13, 14 anos, e a cidade era pequena, a gente conhece todo mundo, e quando eu falei para ela que essa pessoa teria condições de pagar uma consulta particular e que teria ali muita gente mais vulnerável, sem condições, que precisariam e que eu não poderia passar lá na frente, ela me falou que era uma ordem, que eu teria que passar lá na frente, porque ela era filha da diretora que havia apoiado o prefeito naquela época. E aí, eu acho que, para mim, isso veio um exemplo de vulnerabilidade e de falta de dignidade e de ética e de tudo isso que a gente está discutindo aqui. Eu não aceitei. Eu pedi exoneração, minha mãe queria me matar na época, e eu decidi ir embora para a França para estudar política, porque eu percebi que, no individual, eu precisava entender como funcionava a política, como que funciona a gestão. Foi aí que eu dei uma reviravolta na minha vida, que foi super importante, porque eu acho que eu comecei a ver que os problemas que as pessoas têm, os problemas psicológicos, depressão, ansiedade, enfim, tudo isso que a gente tem vivido, é gerido, é responsabilidade nossa, como dizia o professor. Nós temos responsabilidade nisso, o Estado tem responsabilidade nisso, porque aquele indivíduo que eu citei, que vai num posto de saúde, que é mal atendido pelo médico, que não tem um remédio, ele é obrigado a ir embora de ônibus com o dinheiro exato da passagem, num ônibus lotado, que vai deixar ele a 2 quarteirões da casa dele, porque não tem infraestrutura para o ônibus passar perto da casa dele. Ele vai ter que descer e chegar na casa dele a pé. Se for mulher, dependendo do lugar que mora, corre o risco de ser estuprada, assaltada. Então, esses direitos sociais que veio à minha cabeça, essa falta de direitos, essa falta de dignidade que as pessoas vivem no nosso país. Bom, certamente os senhores estranharam quando eu disse que era para falar apenas professor da Unicamp. Porque eu sou muito arredio a falar de mim. Eu acho uma coisa meio indecente. A pessoa que fala de si o tempo todo é aquele amigo de si mesmo, né? Então, o que eu quis passar com essa ideia dos corpos é uma experiência muito pessoal, e espero em Deus que nenhum dos senhores passe isso. Em 62, eu entrei para a Juventude Estudantil Católica, em 63, já estava sendo nucleado para a Ação Popular. Nós trabalhávamos com o método Paulo Freire na cidade de Marília. Os professores que faziam esse trabalho foram presos, perderam o emprego, foram expulsos, foram denunciados. Nós todos, eu tive que sair da cidade de Marília por meses, porque eu era presidente do Grêmio. O padre José Luiz Nagali foi o programa dele da Ave Maria, e disse todos os nomes dos comunistas infiltrados na Igreja Católica, e eu era um deles. Depois, eu fui viver com os dominicanos que foram perseguidos, invadidos. Fui preso em 69, fui torturado pelo Fleury, fui torturado com a presença do Romeu Tuma.
No trono do dragão, vi os meus amigos dominicanos serem trucidados. Eu mal reconheci o Ivo, por exemplo, com quem eu fiz o vestibular de filosofia. Eu passei esse período todo, então, sabendo o que não é dignidade. E falar de dignidade é uma coisa muito séria. Sabe? Quando você coloca uma pessoa no pau de arara, quando você coloca uma pessoa no trono do dragão, desapareceu a humanidade do homem qualquer. E isso é o efeito do poder sobre corpos. Me perdoem. Ou vocês pensam que isso é coisa da alma, coisa dos valores só? Isso é poder sobre corpos. É isso que aconteceu na ditadura de 64, no Brasil, no mundo e na América do Sul inteira. E isso pode acontecer de novo no nosso país. Me perdoem. É isso que... Porque em 63 já se lançavam, já se discutia a eleição de 65. Quem estuda história sabe. Existiam algumas candidaturas que eram de centro, entre elas, por exemplo, Juscelino Kubitschek. Existiam candidaturas de extrema-direita, como Carlos Lacerda, que é o genitor desse indivíduo que nós estamos pensando aqui agora, né? Existiam candidaturas de esquerda, populista, mas eram de esquerda, e havia uma ilusão absolutamente insustentável do setor progressista de que o processo histórico era irreversível, que as eleições estavam garantidas. Um dia antes do golpe, o senhor Luiz Carlos Prestes foi à televisão dizer que nós estávamos no poder. Então, o que aconteceu que não mudou? Não mudou a Fiesp. Não mudou o financiamento da repressão física dos corpos. Não mudou, não é, esse estilo de matar, de destruir o corpo de quem se levanta contra. E é esse o poder soberano que nós temos no Brasil, instaurado desde 1500, sim, senhor, e reforçado no século XIX pelo Exército Glorioso de Caxias, que destruiu insurreições de norte a sul com poder de armas. E nós temos na Constituição de 1988, essa que foi negociada, que foi entregue em boa parte para a direita. O único que eu vejo que lutou loucamente contra isso foi José Genuíno, ele merece essa honra de lutar contra esse tipo de concessão. Nós temos na Constituição o preceito legal de que elas têm o direito de intervir na ordem interna do país. Portanto, o golpe não foi dado agora, foi dado novamente em 1988, com o fracasso da esquerda de definir uma linha de direitos humanos para a Constituição de 88. Aliás, a Constituição de 88 foi um golpe de Estado. Não é? Quer dizer, quem conhece um Congresso que serviu à ditadura o tempo todo, com o senhor Antônio Carlos Magalhães, com o senhor José Sarney, com toda essa gente, né? Esse Congresso ditatorial, ele se autoinvestiu, isso é, ele deu um golpe, se autoinvestiu do poder de constituinte. Então, esse é um ponto. Segundo ponto, eu não conheço exército de reserva de almas. Eu conheço exército de reserva de corpos. E o que aconteceu de 2013 para cá, professora, a senhora sabe bem, o que aconteceu foi que a força o preço da força de trabalho com os governos progressistas tinha subido. Você tinha um salário aumentado, você tinha uma capacidade de compra maior, essa classe dominada estava deixando de ir da mão para a boca. É isso que estava acontecendo. O que foi o golpe, o patinho lá na Paulista, etc., foi: nós vamos acabar com isso, e acabaram. Então, eles diminuíram o valor da força de trabalho, eles diminuíram a força dos corpos. Isso que nós assistimos anteontem, não é? Um sindicato bastante reduzido no seu poder de fogo,
né? Isso é o resultado do golpe econômico dado sob corpos. Então, veja, quando você fala da questão da dominação, a questão primeira é controlar a força física do Estado em favor de quem manda. E, se você consegue isso, você utiliza todo um aparato ideológico, todo um aparato de persuasão para mudar a cabeça dessas pessoas. É bom lembrar que o conceito de ética começa com o termo rexis, e não com o termo ética. Começa com rexis. Por quê? Porque é postura de corpo. O jovem e a menina precisavam dominar o seu corpo para não ser vencido na guerra. Se eles errassem, eles entregariam a sua cidade. Então, por metáfora, você começa, através da filosofia, da educação, você começa a utilizar rexis no sentido mental, no sentido do valor abstrato. Então, se você não tem essa visão, e aí eu descobri, da pior forma possível, no Trono do Dragão, o dito do Spinoza, que eu estudava na USP. Não é? Qual que é o dito do Spinoza? Não é a alma, não é o corpo que é metáfora da alma, a alma é que é metáfora do corpo. E, como eu sou católico até hoje, eu sou aristotélico. Né? E, como aristotélico, eu sei que existe uma união indissolúvel de alma e de corpo. Nós não sabemos até onde vai a alma e até onde vai o corpo. Então, esse é um ponto também importante. Não é? Então, me perdoem, mas nós estamos numa situação, eu não diria que é a mesma, porque não existe a mesma em termos históricos. A coisa é muito mais complicada hoje. Naquela época, você tinha um presidente ligado ao pensamento progressista, que protegia o pensamento progressista, mas era presidente, foi derrubado. Hoje você tem uma presidente derrubada, você tem um presidente, ex-presidente preso, domínio absoluto de corpo, aquela juíza manda no corpo do Lula quanto quiser, né? E não adianta juntar a multidão de corpo lá, que a coisa vai continuar assim, porque eles sabem perfeitamente que, se ele sair, ele ganha as eleições. Pronto. Então, nós sabemos tudo nessa linha. O que ocorre é que o cálculo deles é perfeito. O Sartre diz que o traidor, que o colaborador é sempre um calculista muito bom. Né? Eles têm um cálculo, eles estão traindo o povo brasileiro, eles estão traindo a pátria brasileira, eles estão vendendo tudo que nós temos, eles estão esvaziando as riquezas, inclusive a água, tudo que nós temos, mas eles têm um cálculo. Nesse cálculo, entra o perigo das massas. Mas esse perigo eles têm condição de afastar através de dois instrumentos que nós sabemos bem: a mídia, né, que é um látego da alma, e o fuzil, que é o látego do corpo. Então, vejam, quando vocês me convidaram para falar sobre o clima das eleições, o clima das eleições é um clima de pré-golpe, me perdoem. E corpos vão pagar isso muito caro. Porque eu estou vendo gente moça aí e tal. Essa gente moça que vai sair para brigar com o Bolsonaro, pode saber que, se vier um golpe nessa linha, vão parar no Trono do Dragão, porque o instrumento está lá funcionando a todo vapor, até hoje nas cadeias públicas comuns. Né? E nós não tivemos a dignidade de nos levantar contra isso. Eu sempre procurei, nas minhas posições públicas, denunciar a tortura, denunciar esse tipo de método de repressão e tal. Agora, eu vi colegas adeptos da governabilidade dizendo que não podiam irritar a direita. Me perdoe. E agora estão dando uma de Maria Madalena arrependida. Não. Então, eu acho que as coisas têm que ser tintim por tintim. Então, se nós estamos, nesse momento de eleição, e nós estamos vivendo esse clima de repressão,
pode saber, o cacetete não dá na alma, o cacetete dá na cacunda, dá no corpo. E o choque elétrico também, e o pau de arara também. E, se nós queremos mudar isso, nós temos que lutar, evidentemente, contra essa situação. É por isso que, depois de quase 30 anos de crítico do PT, dos mais violentos, eu assinei um manifesto em favor do Lula, e etc., etc. Não foi impensado. Não foi impensado. Foi... Hoje mesmo, no Facebook, me cobraram. Professor, como a senhora ousa fazer uma coisa dessa? Eu tirei do meu hall de amigos. Pum! Deletei. Mas é pensado no seguinte sentido. Nós não podemos mais, né, aceitar esse tipo de conversinha. Veja, a corrupção, eu sou contra a corrupção. Luto contra a corrupção desde muito tempo. Ética, sou a favor da ética. Mas eu sempre vejo com muita desconfiança a banalização da palavra ética e a banalização da palavra corrupção, né? Veja, diante desse crime, que é um genocídio, de abaixar o preço da força de trabalho de uma maneira inédita, né, e muita corrupção que está sendo denunciada, eu acho que o interesse todo é jogar todo o foco em cima desse aspecto. Então, eu diria, a corrupção maior nasce na Fiesp, na FEBRABAN e em todos esses setores interessados em destruir os corpos das pessoas, né? Veja, o que nós assistimos com esse edifício? Foi corpo caindo. Não foi alma que estava caindo. Então, eu acho que eu pediria que nós refletíssemos sobre esse clima que é absolutamente terrível de pré-fascismo. Eu diria até mais, de fascismo explícito que nós estamos vivendo, né? E o fascismo aí tem polissemia, né? Muitas vezes você pensa que está criticando o fascista de uma maneira que você está agindo também fascista, né? Eu me lembro sempre quando eu fui obrigado a fazer o serviço militar, o sargento, que era um dos mais truculentos, dava pontapé no traseiro dos recrutas e tal, e, na ordem unida, ele gritava: rápido, ligeiro, para não pensar, para não perder tempo. Eu acho que nós estamos vivendo isso, né? Rápido, ligeiro, para não pensar, para não perder tempo. Acho que está na hora de diminuir um pouco essa rapidez. Obrigado. Eu dei apenas um exemplo. Eu falei, veja, eu segui o orçamento participativo dia a dia, daqui de São Paulo, e fui várias vezes para assistir. Eu vi o crescimento político das pessoas. Na primeira sessão que eu fui, entrou no ginásio de esportes um grupinho atrasado com uma faixa: a comunidade de Pedro Leopoldo saúda os manifestantes. Eu perguntei para a colega do lado: quem é? Onde é Pedro Leopoldo? Não, Pedro Leopoldo é o dono da comunidade. A prefeitura distribuía senhas para os pais não ficarem na fila da matrícula. Tinha dono de comunidade que exigia que a ficha fosse dada para ele distribuir para as pessoas. Um poder também, né? Pouco a pouco, essas pessoas foram... o meu movimento. Mas como? O movimento é dela, né? Então, pouco a pouco, depois de uns 4, 5 anos, a conversa tinha mudado, os valores tinham mudado, a dignidade era outra, né? Havia um debate, e eles tinham que discutir em 2% do orçamento se destinava para as criancinhas aidéticas ou para os velhinhos. Quer dizer, eles cresceram, o povo cresceu. O que aconteceu a partir do primeiro governo do PT? Você está falando isso onde? Na prefeitura de onde? De Porto Alegre, que é a sede da experiência que nós tivemos.
Por isso que eu disse, se você tivesse hoje, né, uma experiência como essa, mas o quê? Você valorizou o trato eleitoral com a direita, você valorizou o trato vertical, você não apostou nas organizações populares. Então, o que fazer é ir, de fato, ao povo, com o instrumento que sobrou. Vai sobrar o quê? Alguma prefeitura, alguma Câmara dos Vereadores, alguma coisa, igrejas, etc., novamente tentar essa ida ao povo. Me desculpe. Sim, claro. Pronto, é aí mesmo que eu queria entrar. E, bom, em primeiro lugar, saudável. Eu fui cofundador da Escola de Governo lá no Ceará, em 90 e poucos também. Então, não sabia. Depois a gente vai conversar sobre isso. Mas agora a gente vai conversar outra coisa. Sobre esse suicídio que foi anunciado na sua fala, que é uma fala muito recorrente. De que... Um segundo. Diga. O nome antes de se... Nome. Willis. Willis. O que mais? Não, só isso. Cada um que for falar, começar pelo nome. Para situar a mesa. Por favor. A mesa está situada. Meu nome é Willis. Willis, você me dá professor? Não. Me perdoe, eu atrasei uma hora e não o pessoal dou licença para sair. Tá. Então vou ter que me dirigir a você. Só a minha pergunta para você é objetiva. Porque a sua análise de que vem o golpe, se não houver uma vitória de centro-direita, quer dizer, foi pior, mais pessimista do que a que eu tinha. Eu vou ser bem objetivo. Para mim, o Ciro é o limite. Não é o céu, né? É o Ciro. Para a sua análise, Ciro já está à esquerda demais? A gente tem que buscar um limite ainda mais à direita? O que eu diria é o seguinte, a direita ela não tem credibilidade, como diz a professora, nenhuma. Né? Ela tem a Rede Globo e ela tem as Forças Armadas. Então, no processo eleitoral, eu acho que ela sabe perfeitamente que ela vai levar um banho do Ciro, pode levar um banho do Joaquim, Deus me livre, mas pode levar um banho da Marina, etc. Né? Vai depender da coalizão das forças nesse período curto, de 4 meses que nós teremos. Né? Agora, o Ciro é uma possibilidade. Né? É palatável, na sua opinião? Para a direita, não. Então é golpe, é impossível. Exatamente. É pior do que eu pensava. Eu digo, quer dizer, todos esses... em certo momento, eu não gosto nada desse Joaquim Barbosa, né? Quando ele começou a dizer que ele prefere a intervenção do Estado, etc., eu falei, esse homem talvez vai ser vetado pela direita. Né? Porque o divisor de águas está nesse ponto que é de ordem econômica. Você vai manter um tipo de dominação e vai aperfeiçoá-lo, coisa que a ditadura de 64 não conseguiu. É um patamar a mais na desumanização. Então, obrigado. Eu vou dar licença. Desculpe. Eu vou lhe dar licença. Bom trabalho para vocês. Tchau. E o que eu ia colocando é a questão assim, ó. Como eu tenho minha fala amanhã, eu acho que eu vou... Salvador, eu falo amanhã, né? Eu falo amanhã. Não, porque assim, ó... na questão da Constituinte, gente. O suicídio já está se dando. A possibilidade que temos de escapar com o povo é por uma Constituinte que possa pegar e resolver o nosso grave problema, que na sua transparência apareceu, nas estatísticas, chamado STF, que é curioso, como foi naquela pesquisa, já foi destacado do judiciário, que é uma percepção política. Porque, do ponto de vista jurídico, não dá para fazer esse destaque. O STF é o órgão de cúpula do judiciário. Mas a dinâmica política já mostra claramente que ele é um ator
político, eu diria, o mais importante. O mais importante. E ele é um poder? Claro, aqui não está falando, por favor, não é o professor de direito, né? Não vamos usar essa gramática escamoteadora do direito, né? Que fala em poder constituinte, constituído, né? Originário, derivado, aí o derivado é o Congresso, não sei o quê. Eu quero dizer o seguinte, que existem poderes constituintes e desconstituintes em atuação permanente no corpo político, na sociedade política. E o Supremo é um dos principais, eu diria o principal, poder efetivamente constituinte e desconstituinte neste país. E para enfrentar este e os demais poderes efetivamente constituintes e desconstituintes, eu só vejo como possibilidade uma efetiva constituinte, que disse muito bem o Roberto que nós não tivemos ainda. Em tempos recentes, se é que tivemos algum dia. A de 46 precisava estudar melhor, foi melhorzinha. Efetivamente, de 88, ele colocou muito bem, eu concordo perfeitamente, e fez bem em ressalvar o nosso querido companheiro, amigo José Genuíno, na postura que ele teve naquele processo. Mas foram poucos. E o que tivemos foi a constituinte de gabinete, iniciada por uma comissão de notáveis. Bom, esses são fatos da história. Eu apenas quero dizer assim, Pedro, é preciso repensar essa coisa da constituinte, esse medo histórico, atávico, de que assim, a situação em que a gente está ruim, e se pelo menos temos uma Constituição bonitinha. Essa coisa dos direitos, isso ninguém vai mexer. O que a gente precisa mexer é nas instituições. E como é que mexe numa instituição como o Supremo Tribunal Federal? Se não for através de um processo constituinte popular, evidentemente. Agora, se não vamos ter condições, o clima político aí, né? Nem o Ciro vai conseguir, o Ciro já é demais, né? Se não for um candidato centro-direita, é preciso refletir sobre as colocações do Roberto Romano, muito claras, né? Mas isso deixo para você. Muito obrigado. Bom, a gente abriu aqui uma rodada de perguntas, o colega trabalhou em matemática, a mesa vai estar comentando. E também a gente gostaria de pedir que vocês fiquem, porque vai ter sorteio de livros aqui, logo após. E as perguntas serão cerca de 2 ou 3 aí, para que a gente consiga encerrar a nossa noite. Tá bom? Então, por favor, a mesa com a palavra. Não tem mais perguntas? Já logo, de imediato? Ah, tá. Então, pronto. Então, faça uma rodada aí, por favor. Por favor. Obrigado pela exposição da mesa e parabéns pela fala de vocês. Meu nome é Marcos, eu sou graduando em Filosofia e queria só deixar registrado que a fala do professor Roberto Romano, que não está mais presente, foi brilhante e minha admiração à pessoa dele. Eu queria fazer uma pergunta especificamente para o professor Vitor. Professor, quando você afirma que a educação deve ser tratado como um ato político, que quando não tratamos a educação como um ato político, temos um problema, me remete a um texto que tive contato recentemente, que é o Crise na Educação, da Hannah Arendt, inclusive citada pelo senhor, que está no livro Entre o Passado e o Futuro, onde ela fala que a educação, tratada como política, pode se tornar um problema, que quando ela vai para os Estados Unidos, identifica que lá, né, quando ela saiu da Europa, ela percebe que ali a gente tem um problema, que a educação é tratada com política, na medida em que ela identifica um conceito que ela chama de patos do novo. Ou essa geração nova, ou os novos que abarcam a sociedade agora, rejeitam os valores colocados anteriormente. Será que isso não tornaria um problema ao tratar a educação como política em si? Mais perguntas? Mais perguntas, por favor? Tem mais alguém? Ali. Boa noite. Eu queria parabenizar a mesa. A fala do professor Roberto Romano foi realmente muito boa.
A minha pergunta relaciona-se às duas falas, tanto a do professor, que não está mais aqui, quanto a da mesa no geral, mas do professor Vitor, né? E eu faço psicologia política, especialização na EASH, e eu sou também professora de língua portuguesa na escola pública. Então, o tema da educação é um tema, para mim, extremamente... O nome? Maristela. Então, o tema da educação é extremamente pertinente. O professor Marco Silva, da FEFELESH de História, ele coloca uma coisa que eu acho extremamente relevante para a gente discutir, é que a gente vive intervalos democráticos dentro de uma ditadura. E concordo com a fala do professor Roberto, né, nesse sentido, porque a gente nunca experienciou de verdade uma democracia plena, né? Porque a grande parte dessas pessoas que estão aí mandando, elas fizeram parte da ditadura ou são resquícios ainda da ditadura militar que a gente vive. E, com base nisso, a nossa educação tem se precarizado cada dia mais. O nosso governador, o professor, colocou que a educação está com 40 alunos na sala, não são mais 40, são de 45 a 50 alunos dentro de uma sala de aula, né? E fica impossível trabalhar num sistema desse, né? E eu queria colocar como que vocês veem o futuro, sendo que a educação tem sido cada vez mais precarizada nesse sistema ditatorial que está desfavorecendo cada vez mais as pessoas da periferia, os vulneráveis, e, por consequência disso, a gente tem visto aí, cada dia mais, a situação crítica desses vulneráveis, né, dessas pessoas em estado de vulnerabilidade, onde os direitos sociais não são, os direitos básicos, nem sociais, são básicos mesmo, não são respeitados, né? E eu queria que vocês comentassem sobre isso. Mais alguma pergunta? Podemos encerrar a rodada e a mesa responde. Boa noite. Mais uma vez, reiterando também a fala dos colegas aqui, eu gostaria de parabenizar a mesa. Eu sou a Adelina, também do Núcleo de Psicologia Política aqui da PUC, doutora, com orientação do nosso querido professor Salvador Sandoval. Ele dá risada, mas ele é querido mesmo. Não, o que eu fico aqui pensando é o seguinte, e gostaria que vocês comentassem um pouco sobre isso, se possível, né? Assim, a gente fala de Brasil, mas assim, quando a gente pensa um pouco mais globalmente, a gente também vê essa crise do Estado, né, com a pressão das grandes corporações, né? A gente vê os Estados Unidos, um império com um pateta no poder, né, um pateta perigosíssimo, né? A gente vê lá o chinês, enfim, a gente vê uns patetas muito bem localizados e os estados cada vez mais enfraquecidos e manipulados pelas grandes corporações. Eu vejo que a gente está o Brasil está numa posição ainda de maior vulnerabilidade, porque a porteira está absolutamente aberta, né? E assim, os corpos caindo cada vez mais, mas não só aqui também, né? A gente vê a Itália, a gente vê o crescimento de partidos de direita na Europa, de maneira geral. Enfim, gostaria que vocês também falassem um pouco desse aspecto um pouco mais global, né? Dessa crise do Estado, digamos assim. Pronto, mais alguém? Podemos... Salvador aqui, Rodrigo. Eu acho que, bom, eu acho que o interessante que o Roberto falou, né, são os dois comentários. Eu acho que é verdade que é uma crise, é verdade que estamos com um problema de uma eleição em 2018, mas também é verdade que a direita está em crise. Coisa que não era em 64, e nesse sentido o Roberto tem toda a razão. Não se está repetindo nada. A direita está em crise. E progressivamente, e se cair fórum privilegiado, ela está muito em crise.
preços vão para o Moro e aí todo mundo vai começar a gostar do Moro, né? E por isso também a gente não pode esquecer isso. Agora, assim como a esquerda está em crise, a direita está em crise. E ela está em crise porque eu acho que a Vanilda tem razão. Houve um processo de conscientização da população brasileira com respeito à política e o modelo político. Por quê? Vamos ver como que aconteceu essa conscientização. Primeiro, os políticos de ambos partidos destruíram a ilusão do futebol. Se a gente pensar Copa este ano e comparação das outras Copas, não há menor entusiasmo neste país pela Copa. Porque a Copa de 2013 já ensinou outra coisa. Coisa mais interessante, numa observação que eu estava vendo, que jornaleiro pedreiro sabia da corrupção dos estádios. Porque ele lia isso na parte do esporte da Copa. E ele sabia que era responsável por isso. Okay? 2013 é uma época quando a presidência da República não pôde aparecer nos estádios. E se defronta com manifestações. Okay? Depois vem na Petrobras. Okay? Nossa empresa bandeira, que representava o país em todo o mundo. Okay? E joia das indústrias petroleiras. Vem abaixo. Okay? Então, e o povo está olhando e assistindo isto. Né? E, ao mesmo tempo, começa já a ver que há um problema também em termos de que o que foi prometido na Terra Prometida não era bem nisso. Porque havia, de fato, conluio entre grandes empresários e os políticos. Né? E isto vai se revelar depois com o Lava Jato mais sistematicamente, na medida que vai andando o processo. E, nesse sentido, para usar o que o Victor falou, é que você teve uma perda de dignidade. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho uma hipótese, que ao mesmo tempo que o povo entendeu que eles não eram culpados por isto, eles eram responsáveis. E isto apareceu nas eleições municipais. Quando eles começaram a manifestar que eles não seriam mais responsáveis para eleger políticos que tinham feito estas coisas. Né? E, nesse sentido, eu acho que é uma questão importante desta conjuntura, esse discutir também como que a direita está vendo esta conjuntura. Né? E porque a direita estava já muito dividido em torno daquelas empresas do conluio e as outras empresas. Então, a gente não pode esquecer, por exemplo, que dentro da burguesia já havia grande ressentimento do privilegiamento da política de algumas indústrias de ponta, que estão envolvidas no escândalo, e a negação de capital do BNDES aos outros setores industriais. E por isso o Fiesp não era bem nessa Fiesp, porque também na Fiesp estava o Odebrecht e companhia. Né? E é nesse sentido que eu senti um pouco falta também numa análise de como que está esse outro setor. E eu faço esta cobrança por o seguinte motivo, porque Roberto que cobrou isso, que no governo que caiu havia uma suposição que podia fazer alianças e coligações com impunidade, que essas alianças e coligações eram absolutamente seguras, quando elas não eram. Foi uma leitura da direita. Né? E eu acho que nesta conjuntura crítica, eu acho que tem que fazer uma leitura também desta direita. Né? E eu acho que isso é muito importante em termos de pensar o que poderá vir depois. Ao mesmo tempo, uma questão que é importante que falou é que o que eu acho que também é sintomático da crise em termos da qualidade dos partidos que neste momento pleiteiam lugares é a total ausência da fala da Constituinte. Porque claramente aquele grande desejado reestruturação do modelo
vai passar necessariamente por uma nova Constituição. Porém, isto não se fala. Em nenhum lugar, no lado da esquerda ou do lado da direita. Né? E, nesse sentido, eu gostaria de perguntar para vocês, por que não se fala desta Constituinte? Quando está mais que óbvio de que o modelo está falido, né? Está mais de óbvio que, na verdade, por enquanto, quem está fazendo a Constituinte é o Supremo, okay? Porque ela está inovando aqui e aí, mas os partidos não têm muito interesse em nenhum dos candidatos de começar a discutir a necessidade de uma reestruturação do modelo. Pronto. Pedro, então, com a palavra, por favor, Pedro. Muito obrigado, Isaac. Que importante esse momento. Também saudar muito, até desagradável continuar sem o professor Romano, e saudar muito as duas falas dele, e a segunda em particular, que foi muito, muito emocionante, muito importante para mim, até de encontros de visões e leituras. Então, só prestar uma grande homenagem. Evidentemente que grita a necessidade de uma repactuação global no Brasil. Eu nem chamo de constituinte, eu chamo de repactuação. Nós que temos um pouquinho mais de vida etária, pelo menos, não sei se experiência ou o quê, vimos, por exemplo, a Espanha as voltas com o Pacto Social, que era além da Constituição, era realmente construir uma base, como seguir depois do rescaldo do fascismo, do franquismo, né? E o Pacto Social, que foi razoavelmente bem sucedido, que, preservando as características do modelo político, permitiu realmente uma reinserção da Espanha no círculo das nações, e foi um fato muito importante, acho que é um exemplo até interessante. E depois isso caiu por terra, Pacto Social, e se barateou. Evidentemente que eu acho que não nós não temos um processo político e de representação e de fidedignidade do voto que permita pensar uma constituinte, mesmo exclusiva ou não exclusiva, porque o Instituto do Voto, o Instituto da Democracia Representativa, está fraturado. Está fraturado, a meu ver, né? Acho que há questões até anteriores. Eu não quero firmar a posição, mas, por exemplo, nós temos um ambiente político muito complexo. Falava-se de Ciro Gomes, se era tolerável, se não era tolerável. Tem uma questão que perpassa o Ciro Gomes, que é não se pronunciar sobre aquilo que está acontecendo no plano da Lava Jato, no que diz respeito à esquerda e tudo mais, né? E a gente fica até com a sensação de que esse jogo perfeito, que o espião, que o golpista, como o Roberto nos falou, tem um cálculo tão perfeito, né, que há uma inviabilização de uma eleição com todos os atores presentes, né? Está sendo inviabilizado. E daí fica tão delicada a posição do Ciro de não poder questionar se está havendo algum problema dentro do processo eleitoral. Ele está circulando na feira agrícola, fazendo campanha. Então, essa ambiguidade, se estamos diante de uma campanha institucional, de um processo político, ou se estamos dentro de uma crise institucional que discute como serão as eleições, essa ambiguidade perpassa todo o processo político. E perpassa o processo de arrecadação dos partidos, e perpassa toda a situação. Então, é uma situação muito dura. Eu queria saudar muito, né, a pesquisa da Vanilda e dizer como que precisamos de artigos nessa direção, que você vai analisando o Instituto do Voto, a percepção da sociedade, porque nós falávamos muito, passamos as décadas aí discutindo o presidencialismo de coalizão, dizendo que as coalizões eram um fato necessário da democracia, sem necessariamente ter identidade política. Isso foi propalado por todas as vertentes da ciência política como um lugar de construção na diversidade e na heterogeneidade. Ao mesmo tempo, convivendo com outra
conceituação da teoria política, que era a democracia de baixa intensidade. Essa era a dupla, essa era a dobrada. E dentro dessa dobrada se construiu uma coalizão, primeiro mais conservadora, e depois uma coalizão mais progressista. E aí, depois, ruiu todo o edifício. Ruiu todo o edifício, provavelmente com os erros da Dilma, com a via do ajuste pesado, mas ruiu o edifício. E aí sabemos o papel da Fiesp, que o Roberto tanto nos ajuda a pensar. Então, é um momento, essa naturalidade. E aí acho que a Vanilda falou uma coisa muito legal que o professor Salvador traz de novo, que 2016 mostra um pouco a desresponsabilização do povo desse imbróglio que nos impuseram. Então, o quociente de nulos e brancos, se bem que o TSE tenha quase desobrigado o povo de votar, falando, não vote, não precisa votar, olha, é baratinho, você manda uma carta e já está desvotado. Então, houve uma campanha para não votar, houve uma campanha de desideologizar, de tirar o peso das eleições, mas, de qualquer forma, a fala do povo e a imprensa desconstruiu o processo eleitoral plenamente, de forma brutal. Mas o povo também está falando aí por meio desse resultado, e falando duramente para nós. Então, eu acho que são considerações muito corretas e que nos colocam entre... eu acho que nós temos uma luta em dois planos. No plano institucional, da construção das eleições, no reconhecimento dos atores institucionais que estão postos, e a questão do Lula e do PT, ela é fundamental, ela está na equação, sem dúvida, e a questão da crise institucional que rouba a legitimidade do processo eleitoral para além de quem vai estar ou não dentro do processo eleitoral. Então, não devo me demorar, temos aqui a conversa andou no caminho que vai ter uma brutal contribuição dos próximos debatedores, mas eu acho que... agora, também não consigo esperar uma mobilização de rua, uma mobilização justamente que não está posta como um dado, né? Ainda. Não, claro. Mas nós temos uma questão da convocatória, da organização do processo social. Agora, também concordo com o Vicente Romano que é preciso uma crítica da esquerda institucional, do processo político, mas ela também tem que ser pertinente e apropriada dentro do processo político. Então, o momento agora é de resistência, e essa autocrítica está não só implícita, mas está fazendo sangrar também. Então, mas estamos num momento de guerra, de batalha, onde essa autocrítica não pode ser feita pela mídia e para a destruição da esquerda. Ela tem que ser feita num sentido de construção. E aí até me permito pensar que aquele discurso do Lula colocando Boulos e Manuela ao lado e fazendo uma sinalização de ampliação de arco institucional, acho que é um momento importante dessa discussão. Mas a gente está entrando na conjuntura, no final do debate, então é muito complexo. Só deixar essas palavras, espero não ter sido muito fora do nosso contexto. Vanilda, por favor. Bom, acho que a pergunta era para o professor, mas eu vou falar um pouquinho aqui do comentário da Adelina. Quando você estava falando, eu pensei muito na França, porque a França teve um governo de direita, Sarkozy, né? Depois teve um governo de esquerda, com socialismo, Partido Socialista. E, depois disso, veio um partido que começou do nada, né, que é super recente, o partido do Emmanuel Macron. Ele também um pouco desconhecido, vamos falar assim, embora ele já tinha, né, enfim, já tinha um profissionalismo, mas desconhecido e que ninguém acreditava que fosse ganhar. E ele ganhou as eleições na França, com um discurso de centro-direita. Quer dizer, eu não sou direita, porque direita não deu certo, está todo mundo insatisfeito, ficou insatisfeito com o governo do Sarkozy, também não sou de esquerda. Esse discurso centro-direita, o que deu certo lá, ele ganhou as eleições, né, num país como a França, que a gente sabe a história da França. E aí eu fico pensando no Brasil.
quem vem com esse discurso de centro-direita, porque aqui, e quem está com esse discurso de centro-direita, a gente sabe que é o Bolsonaro. Mas ele se diz, a gente sabe que não, ele se diz. Mas aqui a gente também percebeu, quando nós entramos aqui, quando começou o PT ganhou em 2002, né, foi a primeira eleição do Lula, a esquerda entrou. Teve vários livros. Eu lembro que, na época, eu estudava na França e os meus professores todos queriam que eu escrevesse agora. O Lula vai representar o Movimento Sem Terra, né, que tem vários livros sobre o Movimento Sem Terra. Era muito discutido na Paris 8, que foi onde eu fiz ciência política, que é uma faculdade esquerda, né, assim, tem um discurso bem. Então, e aí o que aconteceu, né? Aconteceu isso que a gente viu agora, né? Nós ficamos aí com a esquerda no poder durante esse tempo, desde 2002, e de repente acontece tudo isso. Então, assim, eu até me perdi no que eu queria falar, mas o fato é que agora, realmente, assim, para as próximas eleições, eu acredito que quem vem com um discurso não está envolvido com corrupção, não está envolvido em nenhum escândalo, ele talvez terá mais votos do que quem está. Quem está, eu acredito que não vai ter votos, no meu ponto de vista, né? Eu não tenho outra coisa, a questão da corrupção, isso, quando eu falo, né, eu fui falar lá em Belo Horizonte e eu acho que as pessoas acharam que eu era de direita, quase me apedrejaram lá, isso não é verdade. Mas a questão é o seguinte, a questão da corrupção, eu vejo por dois lados. Eu concordo com o professor quando ele fala que isso realmente veio um pouco de propósito, talvez para tirar o foco. A mídia trouxe, né? A gente vê Jornal Nacional, todos os jornais. Quando eu fui pesquisar para tirar imagens assim para palestras, que eu coloco lá, pesquisar corrupção, capa de revista, é impressionante, porque demorou bastante tempo para eu encontrar o Aécio, né, nas capas de revista. Normalmente, realmente, vem aqui muita coisa. Lula, Dilma, eles sabiam de tudo. Todas as capas, assim, eu fui analisando, eu falei, nossa, só isso dá um artigo. Como que a mídia realmente ela tem uma questão expressa aí, né, de propósito, realmente, para fazer com que a população pense que é só o Lula, a Dilma, enfim, o PT, que foi responsável por tudo isso. E a gente sabe que não foi. Só que existe um fato, e isso apareceu na minha tese de doutorado, que foram 4 anos de... Não sou eu que estou falando. Sempre teve corrupção, né? Mas, a partir de 2002, isso foi sistematizado, foi institucionalizado. Então, o que isso quer dizer? Que, se antes existia lá, entre a Odebrecht e o governo, vamos fazer essa obra, quanto eu vou ter? 5%? 10%? Antes existia uma negociação de porcentagem. Depois de 2002, essa porcentagem foi instituída. Então, já se sabia que nisso seria 4%, 5%. É essa a diferença. Se antes havia essa negociação da porcentagem da propina para os partidos e para os políticos, depois de 2000, 2002, isso já ficou instituído, já se sabia, né? Então, essa eu acho que foi uma diferença. Outra coisa, só para terminar, que eu acho bem, enfim, nós chegamos, né, a maioria das prisões foram feitas pela delação premiada, né? Foi fulano delatou, aí vai, então, assim, tem um monte de questões aí que tem que ser discutidas, né, Caroílis, do direito, eu não sou do direito, mas o fato é que a delação premiada ela foi sancionada pela Dilma, né, em 2013. A lei anticorrupção foi sancionada pela Dilma. E já existia a lei anticorrupção desde
do governo Lula, quando a Dilma era ministra, ela fez e ficou engavetado. Nunca ninguém leu. E aí chegou em 2013, por todas as manifestações, vamos fazer a lei anticorrupção. Então, a lei da delação premiada, a gente não pode esquecer disso. E a lei anticorrupção, ela foi sancionada no governo Dilma em 2013. Acho que tinha mais alguma coisa que eu queria falar, mas agora eu não vou lembrar, e eu também não quero pegar todo o tempo aqui do professor. Mas são essas questões assim que a gente tem que pensar. Outra coisa, só uma coisa sobre corrupção. No governo Dilma, ela havia feito 10 medidas anticorrupção, 10 propostas que foram enviadas, isso foi em 2014, foram enviadas para o Legislativo para ser votados em urgência. Alguma foi votada? Nem olharam para essas medidas. Nem olharam. Depois veio o Ministério Público, né, com aquelas 10 medidas anticorrupção, que eram até parecidas, muitas medidas eram parecidas já com as que estavam lá para ser votadas. E, enfim, teve aquela votação, né, todo mundo votou pela internet, uma iniciativa popular, mas a gente não pode esquecer que já viu essas medidas lá para serem votadas e que o Legislativo nunca nem olhou para elas, até que elas passaram o tempo e elas perderam a validade. Então, eu acho que são muitas questões, né, relacionadas a tudo isso. E, em relação à corrupção, só para terminar, eu acho que tem, sim, um lado proposital da mídia, que a gente tem que estar muito atento, mas tem esse outro lado, que eu falei, que o Salvador também reforçou, que a gente vê uma população mais consciente, né? Hoje, as pessoas, taxista fala de corrupção, padaria fala de corrupção, você está em qualquer lugar, as pessoas falam sobre isso. E eu acho isso positivo, do meu ponto de vista. Obrigada, gente. É minha vez, então? Bom, tem várias perguntas. Eu vou tentar falar rapidamente. Eu não vou tocar na conjuntura atual. Vou pegar as questões aqui. Mas só para não ficar fora dessa discussão, tem algumas coisas que me incomodam. Antes da que me incomoda, a questão que a Vanilda acabou de falar. Vanilda, você disse que, em 2002, a coisa generalizou. A minha filha mais velha tem 39 anos e ela tinha uns 8 anos. Já faz tempo aberto, muito antes de 2002, era década de 90. E conversando com um empresário, pai de uma das coleguinhas dela lá, ele me falou sobre... Porque os empresários sabiam disso há muito tempo. Me falou sobre essa coisa muito antes de existir o governo PT. Entendeu? Outra coisa, a questão da corrupção, ela é uma questão posta. Ninguém está defendendo a corrupção. Ela sempre houve. Mas ela é utilizada pelos poderes, pelo capital, vamos dar nome à coisa. Pô. Não pode aparecer que nós não vivemos num sistema capitalista, que é um sistema apenas político, de pessoas, de partidos. Não. Nós vivemos num sistema de exploração capitalista, exploração do trabalhador. Quem faz essa sociedade, quem faz os valores, os reais que estão aí, são produzidos com sangue, suor e lágrimas de trabalhadores. Os impostos que são pagos não são pagos pelo empresário. Ou ele só transfere para o Estado o valor que foi produzido pelo trabalhador e que foi apropriado pelo capital. Quem leva o Estado nas costas, todo esse dinheiro que está aí, não foram os empresários, os negócios e nada que fizeram. O negociante não faz nada, ele não trabalha, ele só administra o trabalhador. Quem faz os valores são produzidos pelo trabalhador. Nós somos menos explorados, simplesmente. Somos trabalhadores também. Mas a grande massa é que faz a coisa ter valor. Isso está demonstrado há 150 anos. É que as pessoas não lêem economia política. O Marx vai fazer 200 anos de nascimento dia 5 agora. E os economistas não estudam Marx. Veja a situação. É como se os físicos não estudassem Newton.
nem Einstein. Percebeu? É um absurdo. Agora, como é que um poder constituído pelo capital consegue manter-nos na ignorância assim? Isso é pergunta relevante. E nós não fazemos essa pergunta, em momento nenhum. Veja, toda a nossa discussão aqui falando sobre a conjuntura atual, nós não tocamos nisso. Percebeu? Nós somos completamente à parte da verdadeira ciência, a ciência da economia política, que diz como que as coisas são feitas. As coisas são feitas por aqueles que têm a propriedade da vida. Quem tem a propriedade da vida, a propriedade das condições de vida, ou, por outra, a propriedade dos meios de produção, é o capital, em todas as formas. Na forma do banqueiro, do industrial, na forma de todos eles. Tá? Bom, mas uma outra coisa é a questão... Eu acabei de ler, li hoje aqui, que me mandaram no WhatsApp, se não me engano, é Fernando Horta. Eu não conheço, mas achei um texto interessantíssimo, que vai de acordo com aquilo que eu pensei. Olha, essa coisa de falar para a esquerda fazer o seu exame de consciência, desculpe a grosseria, já está me enchendo o saco. Não dá mais. Não dá mais. É meio hipocrisia. Esse negócio de ficar falando que entrou o PT, fez isso ou isso. Eu não tenho nada com o PT, gente. Eu não sou petista. Pelo contrário. Eu sou muito à esquerda do PT. Tá? A minha briga com o PT não é pelo que ele fez, não. É pelo que ele deixou de fazer. Tá? Bom, mas veja bem. Quem geralmente fala que é esquerda são as pessoas que se dizem de esquerda. Mas veja, na eleição foi 2002, né, que ele entrou, 2001, a eleição, o Lula declarou para o povo brasileiro, falou, olha, eu não vou fazer um governo de esquerda. Ele fez aquela carta ao povo brasileiro. Eu queria eleger o Lula de 89, mas eu não tinha o Lula de 89. E ele mesmo se convenceu. Eu cansei de perder a eleição. Eu votei veementemente, mas sabendo que estava votando numa posição que não era totalmente de esquerda. Era uma conversa com a direita, com os capitais, para governar. Elegi o Lula. E ele não me decepcionou, não. Porque ele não fez um governo de esquerda como eu queria, mas ele fez aquilo que era possível. Agora, todo mundo mete o pau, porque ele fez o que era possível e, de repente, precisamos fazer um concerto aí do centro-direita com o centro-esquerda, então vamos votar no Ciro, porque não dá para botar o Lula, então botamos o Ciro. Pô, você está fazendo a mesma coisa e está criticando essa coisa? Das duas, uma. Ou você aceita que aquilo foi feito, ou não vota de novo com a conversa, que aí quem não dá para... Na hora H, você quer fazer tudo igual? Você está achando que o Ciro vai lá e vai proclamar a reforma agrária, a revolução proletária e tudo mais? Não. Eu também voto no Ciro, se for mais à esquerda. Lamentando, mas vou votar. Mas depois não vou ficar criticando. Ele me traiu. É meio gozado isso Bom, chega, deixa para lá. Vamos falar sobre aquilo que eu trabalho, que eu estudo. Isso foi um desabafo de boteco, sabe? De quem está vendo política, mas que não estuda política como vocês estudam. Bom, Willis, obrigado pela questão, Willis. Muito, muito interessante. Pela questão, não, pela colocação sua. Inclusive do Ciro é o limite. Tá aí. Marcos, também foram perguntas muito interessantes. Marcos, quando você fala a questão da Hannah Arendt, cadê o Marcos? Marcos, veja, essa questão é importantíssima para esclarecer isso. Eu incito vocês a lerem esse livrinho que eu trabalho. O livro chama-se Educação como Exercício do Poder, Crítica ao Senso Comum em Educação. Eu, inclusive, utilizo a Hannah Arendt e critico a Hannah Arendt, a concepção que ela tem de política aqui nesse livro. Tá? Eu falo sempre com meus alunos que tem tanto livro muito bom, muitas análises importantíssimas de pessoas que são da área da educação, que estudou educação, que vê a educação como um fato concreto, como educação como uma coisa importantíssima, estuda educação, estuda psicologia, antropologia, didática, economia política da educação, sociologia da educação,
E, de repente, você viu o texto do Adorno sobre educação? Vi sim, mas o Adorno não entendia de educação, caramba. Você viu o texto da Hannah Arendt? Também vi. É um texto bom, como Hannah Arendt, como a filósofa Hannah Arendt, que trouxe coisa, que foi um gênio, uma pessoa das pessoas mais inteligentes do século XX, e respeito. Agora, ela não dava para fazer tudo. Quando ela fala sobre o fato educativo, ela dança. Por quê? Porque ela, por mais que ela seja Hannah Arendt, ela foi criada, educada com as disposições de uma sociedade autoritária. E leva a herança disso. Tá? Vê, não digo que ela seja autoritária, mas a concepção de educação, destrinchar o educativo, é muito mais complexo e muito mais vasto do que é possível fazer. Um Marx, por exemplo. Tá? Tem gente que pega o Marx, a educação em Marx. O Marx não era pedagogo, pô. Ele deu contribuições importantíssimas. Você pegar o que o Marx falou e utilizar para examinar, por exemplo, o processo de trabalho enquanto processo educativo, que vai ser meu próximo livro, acabei de fazer a pesquisa atualmente, é belíssimo. Tá? Mas não vai seguir o Marx como exemplo de educador, com as filhas deles e tudo mais. Não é. Então, veja, o que é importante explicar teoricamente aí é o seguinte, em termos teóricos, é o seguinte. O conceito que ela faz de política é o político no sentido normal, o político como político partidário, como governo de sociedades. Tá? E, nesse sentido, se você pensar a educação como governo, e você introduzir coisas, por exemplo, do político, do partido que está no poder, é ruim. Mas aí você está pensando política nesse sentido. O conceito de política meu é muito mais abstrato. Do que eu conheço, é o mais abstrato que eu conheço. Porque eu precisava de um conceito de política bastante amplo. Então, eu não fico apenas com o conceito de política, por exemplo, que trabalha o Weber. Que trabalha eu fiz um exame dos filósofos da política. Mergulhei neles. E é interessante que, para eles, o poder político é... Você viu hoje, por exemplo, o Roberto Romano, não é que ele está errado, é que a academia entende poder político, o conceito de poder para o Weber, o poder é a capacidade de impor a própria vontade ao outro. Isso é poder. Mas, para mim, isso é poder autoritário. A própria vontade não precisa ser imposta ao outro. E, se você está falando em política, no sentido que eu falei, política como convivência entre sujeitos, tá? Você pega duas formas, pelo menos, de fazer política. Uma, que é a convivência, em que uma parte domina a outra, reduzindo-a a objeto. É uma parte que, se você tem um valor democrático de hoje, é uma desumanização. Por quê? Se você entende que a característica do humano é ser sujeito, quando você desumaniza o outro, você desumaniza a você mesmo. Porque não existe essa separação. Você, como um ser social, você precisa do outro. Né? E isso é importante, uma discussão na escola, por exemplo, para os professores, por exemplo, saber. O quanto, eu usando esse microfone aqui, eu estou ligado, eu preciso desse microfone, mas eu estou mostrando que eu estou dependente de um trabalho que foi feito há milhões de anos. Esse microfone começou a ser inventado quando o primeiro ser humano ficou em pé na face da Terra. Então, eu não me divido disso. Quando eu falo do conceito de humanidade no sentido geral e abstrato, eu estou falando desse conceito de humano. Quando você nega uma parte desse humano, que é o outro, você nega a totalidade na qual você está. Tá? Mas não existe apenas essa forma de fazer política. Eu indico para vocês um livrinho polêmico, mas muito bom. Ele se chama John Holloway. Ele é citado aqui. Chama-se Mudar o Mundo Sem Tomar o Poder. Daqui a pouco vou citar um outro livro importantíssimo também para ver isso. Bom, então,
Quando eu utilizo esse conceito de política, aí você vai ver, e veja, esse conceito é importantíssimo. Porque o conceito que você usa do tipo da Hannah Arendt é mesmo como é mais ou menos o que acontece com o conceito de trabalho na sociedade capitalista. O que é na sociedade capitalista? Na sociedade capitalista existe o empregador e o empregado. O empregado vai lá, você usa esse conceito de trabalho. O empregado vai lá e trabalha, e o capitalista paga o trabalho do trabalhador. Tudo bem para explicar? Tudo bem, só que tudo falso. Um conceito mais refinado vai perceber que não é bem assim. Esse conceito mais refinado está devendo a mais. Você vai perceber que ele não paga o trabalho coisa nenhuma, mas precisa a ciência ser utilizada aí. Para você ver que o que ele paga é apenas a força de trabalho. O trabalho é a atividade, que demora 8 horas do dia. A força de trabalho é a energia que o trabalhador utiliza para trabalhar. Essa força de trabalho custa baratinho. Essa força de trabalho ele paga. É aquele valor necessário para ele viver. Esse valor necessário para ele viver, ele produz, ao trabalhar, ao fazer meios de produção transformar-se em produtos, que depois são mercadorias, talvez nos primeiros minutos do dia. Mas ele não vai embora. Ele pagou a força de trabalho, não pagou o trabalho. Percebeu? O resto do dia ele continua trabalhando. E o valor que ele produz nesse resto do dia não é dado para ele. O capital se aproveita. E depois vira o iate do capitalista, vira o capital que ele volta a empregar, vira os juros que ele pagou, vira os impostos que ele utilizou, vira a publicidade, etc., etc. Inclusive, vira a corrupção. Capitalismo corrupto é a maior redundância do mundo. Nunca houve capitalismo não corrupto. Faz parte, é necessário. Você tem que compreender de economia política aí, não é só de política. Bom, então veja, a mesma coisa o texto da Hannah Arendt, por mais que seja utilizado por uma sumidade, que é a Hannah Arendt, por ele não ser suficientemente abstrato não no sentido de não levar em conta o real, no sentido de fazer a síntese do real, de representá-lo da forma mais sintética possível, ele acaba te levando a uma análise mais pobre do que seja o ato educativo. Tá? Eu recomendo esse livro aqui, que vai ser sorteado aí, inclusive. Eu tenho mais uns 3 aqui, se quem quiser comprar também. Porque não deu para a editora vir. A editora via, mas não. Mas também é mais difícil. O Cortez fica aí do lado. Bom, a próxima questão é do Maristela. Deixa eu ver o que eu escrevi aqui. Cadê a Maristela? Está lá. Então, Maristela, você pergunta, na verdade, não me lembro direito a pergunta, mas você está falando da questão de intervalos democráticos dentro de uma ditadura. Parece que foi você que falou que democracia plena não tivemos. Democracia plena é uma quimera. O conceito de democracia não aceita esse qualificativo. Democracia, ela é, como muitos já falam aí, os jargões, etc., democracia é um caminho que se faz caminhando. A democracia é uma postura. A democracia é uma relação, é um tipo de relação. Quando você fala democracia burguesa, é o jeitão como está organizada essa sociedade, com base em determinados princípios democráticos burgueses. Aí está qualificado. Não é democracia no sentido mais abstrato que eu utilizei. É democracia burguesa, que utiliza eleições, etc. Eleição é democracia, é um instrumento da democracia, mas não é a democracia. Tá? O fato de você ter a concordância da maioria não significa que você tem uma democracia. Você pode ter a concordância da maioria para oprimir os outros, como tinha, por exemplo, na Alemanha nazista e assim por diante. Então, democracia plena não existe. Agora, o que eu acho interessante, que nós, como cidadãos, como professores, como intelectuais, é que nós temos que fazer, a única coisa que nós podemos fazer, incitar as pessoas a sentirem vergonha dessa situação que está. Por isso, é importante desse conceito de dignidade.
fazer-se digna. Esse livro do Apiá, ele examina algumas mudanças, chama-se Como Acontecem as Revoluções Morais. Código de honra, 2 pontos. Como acontecem as revoluções morais. E ele examina, por exemplo, como foi superado o tráfico de negros, depois como foi superado uma coisa tão idiota como o duelo na Inglaterra, como foi superado o gessamento dos pés das chinesas, que, veja, que ficavam com os pés gessados para ficar bonitinho para o marido, e ficavam completamente deformados. Como foi superado isso? E como está sendo a luta para superar, por exemplo, como é que é? Ao lado da Índia, no Paquistão, a questão das mulheres, que, quando são estupradas, são consideradas criminosas, e, quando perdem a virgindade, e assim por diante. Claro que em todas essas transformações morais, teve todo um envolvimento econômico, de interesses, de domínio dos corpos. Ninguém é contra, inclusive, não sei porque ele insistiu tanto no domínio, ninguém é contra isso. Realmente há o domínio dos corpos. Tá? Mas eu preciso examinar por que isso acontece. E não simplesmente me lamentar que existe isso. Tá? É a leitura que muita gente faz, por exemplo, do Foucault. Aliás, o Foucault não precisaria de inimigo, né? Os amigos dele já desgraçam com ele. Veja, ele vai notar que, em todas essas revoluções morais, tem uma série de condições materiais que levam àquilo, nós sabemos disso. Mas, no fundo, tem uma coisa que também é comum. As revoluções morais só acontecem quando a população passa a sentir vergonha daquela situação. Eu acho, e eu costumo falar para os meus professores, a nossa educação ainda está essa porcaria porque então nós não sentimos vergonha dessa situação, porque nem sabemos direito qual que era o objetivo da educação. Tá? Eu acho que o nosso papel de intelectual, de revolucionário, de marxista, de comunista que come criancinha, o nosso papel é incitar as pessoas não a não pensarem como faz a imprensa, de um modo geral, a se sentirem indignadas com a situação, sentir vergonha dessa situação. Por isso é importantíssimo, quando foi o Isaac ou foi você que falou dos seis pessoas? Seis pessoas que têm a renda da metade da população. Você. Exato. 6 pessoas. Tem que mostrar. Eu já fazia mais demagogicamente. Não falar que são 6 pessoas, 50%. 6 pessoas têm o dinheiro de 110 milhões de pessoas. Isso precisa ser batido. Na imprensa nunca foi batido. Por isso, um pouco de esperança na internet atualmente, na mídia. Tá? A mídia está fazendo isso correr um pouco mais. Isso faz tempo que acontece. Precisa falar isso, precisa denunciar, precisa todo mundo, as pessoas se indignarem. E, quando elas se indignarem, procurarem saber o que acontece. Aí você vai compreender o mecanismo de exploração do capital, aí você vai poder pensar em soluções. Mas ficar reclamando da esquerda ou ficar fazendo proposições, tá, não vai resolver. Não vai resolver de uma hora para outra, não. Bom, então é mais ou menos isso. Para compreender a questão, depois também a Adelina vai falar dos estados. Já completo a leitura que ia dar para você, Maristela, eu já vou falar junto com a da Adelina. Quando ele fala dos estados enfraquecidos, é preciso, como diria o Marx, pensar isso com grano salis. Com grano salis. Não é essa bem a impressão que se tem fazendo uma análise mais profunda, consultando clássicos atuais da sociologia, da política, da economia política. Os estados não se enfraqueceram, não. Aquela conversa de que não existe mais estados, que, em princípio, é uma conversa de esquerda, de direita. Eles querem que não exista mais estado, porque eles são contra o Estado. Na verdade, não são contra o Estado. Sem o Estado, o capital nunca existiu e nunca existirá. Eles são contra o Estado que faz alguma coisa em prol da população pobre. Tá? E hoje, o Estado está mais forte do que nunca, só que o Estado, hoje, ele não está mais a serviço do capital. Ele praticamente é o capital. Essa tese, eu super simplifiquei, não é bem isso.
Mas eu recomendo para vocês um livro que eu acabei de ler, livro recente. O nome dos autores é Dardot e Laval. É? Ele? Puxa. Esse livro é A Nova Razão do Mundo. Quem leu já A Nova Razão do Mundo? É um livro difícil de ler, mas muito bem escrito. Não é difícil, porque ele não é nem um Bourdieu, sabe? O Bourdieu devia escrever em latim, né? Porque ele complica, ele escreve mal pra caramba. Então, ele tem coisas belíssimas, mas escreve mal. O Dardot Laval não, escreve muito bem. Um português lindo, um francês lindo, porque traduz para o português a mesma estrutura, não tem problema nenhum. Mas um livro belíssimo, atualíssimo. Você quer esnobar por aí? Leia Laval e Dardot. Você fica com o último grito sobre a real significação, a real configuração do capitalismo hoje. É de arrepiar. As primeiras palavras que ele fala é de arrepiar. É muito pessimista. É muito doloroso. Como é doloroso, eu acho fantástico uma pessoa como o velhinho, é uma desgraça, perde o nome, o Roberto Romano. Eu acho bonito, porque ele não tem medo, ele não tem timidez de falar alguma coisa é grave. Tá? Você não vai lá para assistir e saber que a coisa é grave, você não é masoquista. Você vai lá para saber como a coisa é. Por acaso ela é grave. Tá? É o papel que fez o Roberto Romano. Ele diz coisas importantíssimas e que é isso mesmo. Fazer o quê? É isso mesmo. Então, o Laval não brinca, não. Muito bem feito. Bom, as questões foram basicamente essa. A questão do Salvador, ele, na verdade, não fez uma questão, ele fez várias ponderações com as quais eu concordo. E agora eu notei aqui sobre a direita está em crise, a esquerda está em crise. Eu pego também com Grano Salles, mesmo tema de hoje aqui, crise ética e moral. Eu também pego com Grano Salles o conceito crise. Eu não sei o que é crise. Crise é que você fica nervoso, não aguenta mais e arrebenta tudo. E passa. Mas estamos em crise. Depende do ponto de vista, essa crise tem 400 anos. Tem crises a cada semana. Mas o estado da coisa é de crise. Crise da direita. Essa crise da direita, na verdade, é um atabalhoamento da direita, eu diria. Porque a crise do capital existe desde que existe o capital. O que ele faz é tentar superar usando o poder, usando a força, usando a corrupção, que é extra modo capital. É o que eu digo. Não existe a democracia plena, assim como não existe o capitalismo pleno. É uma utopia. O capitalismo é bonitinho, como eles disseram. Aquilo não existe. Tá? O capitalismo de verdade, o capitalismo da vida real, é uma desgraça. É o sistema que nós temos não precisa de inferno. Eu acho que as pessoas que acreditam em inferno devem viver num mundo maravilhoso. Por que não tem café para mim? Só eu não tenho. Ah, isso é mesmo? Olha aí, está esfriando. Pensei que fosse o seu. Então, eu acho que essa questão da crise é interessante. Agora, também, só fazendo um reparozinho aí, ainda naquele nível inicial de quem fala vendo a situação. Eu estudo a política, eu leio notícias, não leio jornal mais, não fico lendo o UOL. Quer dizer, dou uma olhada, mas não vou ficar lendo uma matéria do UOL se eu tenho outras coisas. Aliás, eu nem preciso ler, porque o meu WhatsApp tem sempre gente mandando coisa para ler, coisas inteligentes. Não dá tempo de ver isso. Não assisto o Jornal Nacional. Faz mais de ano e não me faz absolutamente falta nenhuma. Absolutamente falta nenhuma. Eu aconselho vocês, tente não assistir, não faz falta nenhuma. Pelo contrário,
te desvia das notícias importantes, do que é importante. Tá? Eu vejo os blogs sujos aí, o DCM, até Conversa Fiada, Brasil 247, vejo vários blocos aí, tudo de esquerda, claro. Mas a direita, mesmo que você fuja o dia inteiro dela, ela está lá, você vai no consultório, está lá, da Rede Globo ligado. Tá? Então você não precisa ver o que a direita tem para dizer, porque isso entra para os teus poros sem que você queira. Bom, então, falando nesse jeitão aí, será que verdadeiramente, como você falou, mais ou menos, o povo está se tocando e se virando contra a corrupção? Eu concordo, em parte, com isso. Só não acho que o exemplo dos coxinhas vaiando a Dilma seja um bom exemplo. Coxinha não é povo. Tá? Coxinha não é povo. Coxinha é um pobre metido a besta. Explorado também. Mas que nasceu querendo ser rico. E nas disposições na sua educação, na sua socialização primária, no seu modo de ver a vida, né? Foram colocados dogmas, coisas absolutamente que não se discute, assim como a igreja não é boba de esperar a criança crescer e pensar para botar Deus na cabeça dela, porque se for esperar, ela nunca vai acreditar em Deus. Então, bota desde que ela nasce, que não pode discutir. E depois, até ela perceber que entrou numa canoa furada, é muito difícil. Da mesma forma, todos esses outros valores a respeito da sociedade, a respeito da corrupção, etc., etc., são postos na nossa cabeça. Eu tenho minha netinha de 5 anos, e eu vejo, ela traz isso da escola dela. Percebeu? Das criancinhas de 5 anos, não é dos professores. Componentes extremamente autoritários, extremamente machistas, extremamente... Entendeu? A nossa sociedade é feita com valores apavorantes, para que tenha um pouco de visão e de senso crítico. Então, isso que, às vezes, nos parece o passe livre, nada disso não representa o povo. O povo não foi no passe livre. O passe livre foi um movimento até de uma juventude interessada. Tal. A ideia do passe livre é do PT. A ideia do passe livre é da senhora Erundina, que quis botar o passe livre e foi proibida. Percebeu? Foi proibida pela população e por todo mundo em São Paulo. Porque ela queria utilizar o dinheiro do IPTU, a grande massa que paga o IPTU vagabundo, percebeu? Para fazer condução de graça para as pessoas. Foi uma puta de uma campanha da imprensa e tudo mais contra a lei que a Erundina queria aprovar. E não aprovou. E agora as pessoas culpam o PT, porque não fez bem assim. A Erundina até que tentou, mas não pôde. Planta genérica de valores, né, que nós estamos todos com nossos imóveis subavaliados. Isso. Ele quis corrigir a planejamento. Isso. Foi uma campanha monstruosa, porque ele ia arrecadar. Isso. Parecia que estava a favor do povo. Povo na nossa sociedade, naquilo que nós consumimos, Sandoval, povo naquilo que nós consumimos é a classe média da pior espécie. É a classe média que faz parte das novelas da Globo. Percebe? É aquilo ali, é o estereótipo da novela da Globo. Então, não sei. Eu tenho conversado com as pessoas do povo. Tá? E se o povo realmente estivesse contra a corrupção, depois de toda a campanha que foi feita, desde 2002, contra o Lula não teria voto. O Lula tem voto da classe média? Não. O Lula tem voto do pobre. Da classe média ele tem poucos, mas não tem, não. Da classe média, não. 30% das enquetes, quase 60%. Agora mudou. Não. Agora, desde faz tempo. O apoio do Lula vem, os 30%. Sim, mas 60% vem daquela classe média. Quando eu falo, é a maioria. Claro, não é verdade que vem do povo, não vem de um segmento mas grande. Você está falando de classe São média. Paulo, está falando de São Paulo. Não, nacionalmente. Mas veja, 30%. Agora, veja quanto vai para o Alessio da classe média.
Entendeu? Eu vejo o Lula sendo eleito, em grande parte, você vê, é o pessoal da periferia que mais vota no Lula, pelo menos que eu conheço até agora. Tá? Os mapas eleitorais mostram, é a periferia, os bairros de centro, é tudo contra o Lula, pelo menos que eu sei até agora. Tá? Agora, isso é uma contradição, que a escola não cuida disso. A mesma periferia que vota no Lula, veja, porque mexe com a sua vida, tá? Porque a periferia também é formada nas disposições autoritárias. A periferia também quer esmagar o pobre e subir na vida. Essa é a ideologia que transperde tudo quanto é lugar. Então, ela, entretanto, conseguiu perceber o que foi feito. Não é brincadeira. 30 milhões de pessoas deixaram de passar fome. Não é demagogia isso, não. Isso é verdade. Pô, tem dó. Eu não sou petista. Voto no Lula porque não consigo outra coisa melhor. Tá? Se tivesse condições... Eu, no primeiro turno, obviamente, voto no Boulos, se for o caso. Tá? Mas nós não podemos apagar isso. Isso ninguém fala, não é brincadeira. Ficar preocupado com as outras coisas é esquecer que 30 milhões de seres humanos como nós, 30 milhões, deixar de passar fome. É preciso saber o que é fome. É preciso saber o que é uma criança que não pode comer. É preciso saber essa população completamente obscura que não aparece no Jornal Nacional, para saber que isso é importante. E é isso que elege o Lula. Mas essas mesmas pessoas, talvez por motivos muito parecidos, elegeram uma bancada de canalhas, de evangélicos. São as pessoas que enchem a bolsa desses mercenários da religião. É muito ilustrativo, e eu remeto vocês aos livros, né, do Gessé Souza. Eu não me lembro se é na Ralé ou se é no Batalhadores, que ele mostra, fundamentado, bem fundamentado, como não é ele que fala, eu que digo isso. Mais do que nunca, aquele ditado aquela frase do Marx de que a religião é o ópio do povo, se faz presente. Só que você entender que 99% de quem fala essa frase não sabe o que ele quis dizer com isso. Então a religião fica puta da vida. Ah, quem disse que é o ópio do povo? Quer dizer que então é alienação? Não, já termino, só vou falar isso. Veja, ele não está dizendo, não está desmerecendo a religião. No tempo do Marx, o ópio era uma substância utilizada pelos ricos. E o que era o ópio? O rico, frustrado, desgraçado, fudido, tomava o ópio. Ele tinha dinheiro para comprar ópio, quando ele ficava frustrado. O pobre não tinha. Quando ele ficava frustrado, sabe quem salvava ele? A religião. Por conta da Bíblia? Não. Por conta do afeto dos religiosos, dos irmãos. Exatamente o que faz hoje. Hoje a religião é o psicanalista do povo. A religião não é o ópio do povo. A religião é o alprazolam do povo, que não tem dinheiro para comprar, não tem dinheiro para ir no psicanalista. Mas o povo, por conta desse sistema capitalista que acabou com todas as possibilidades de lazer, com o campinho de futebol, com o boteco para jogar sinuca, acabou com relações de familiaridade entre uns e entre outros, o que sobrou? Desgraçado, ganhando pouco, sem lazer, com o saco cheio de assistir Faustão, Hulk e outras imbecilidades na televisão. Aí chega um cara lá, irmão, vamos lá. Pronto, você encontrou alguém que tem afeto com você. Percebe? E nem sempre é mal intencionado. Eu acho que a maioria acredita realmente e faz aquilo como os primeiros cristãos faziam. Nós falamos tão bonito dos primeiros cristãos, que não foi bem assim como se diz, mas de qualquer forma faz de conta que foi. E reclamamos dos evangélicos,
que seduzem. Aquela pessoa vai na religião e passa a ser evangélico e passa a gostar da Bíblia, por quê? Porque ele passou a ter uma coisa que a sociedade lhe nega: afeto, relação com o outro, ternura, confiança, dignidade. E aí a professora estranha que o cara chega lá e luta contra a ideologia de gênero, porque está seguindo. Mas essa mesma professora esqueceu de dar um abraço no pai quando foi na primeira reunião. Pelo contrário, primeira reunião de pais é um tal de botar a culpa no menino, no filho, que é bagunceiro, você precisa fazer alguma coisa. Percebeu? Se a escola fizesse essa ação pedagógica, desculpe, política, talvez ela conquistasse essa população para ir na passeata, lutar por melhores condições de trabalho. Você nunca consegue. Aí eu acho que mudou, Sandoval. Tem coisas interessantes acontecendo, você tem toda a razão. Não é bem assim, as coisas mudam. Eles têm razão. Quando fala ainda não, o povo não subiu, a gente não sabe quando vai subir. Mas que tem brasa por baixo dessa cinza, tem. Haja vista o movimento dos meninos que ocuparam as escolas, porque usaram a arma que eles têm, não usaram enfrentamento. Eles não têm canhão. Eu falo para vocês não têm canhão, vocês não têm spray de pimenta, vocês não têm cavalaria, vocês não têm brucutu. Vocês têm a ternura, o jeito de aliciar. Por que vocês não aliciam? Não é proibido. Os pais. Você não explica para os pais por que ganhar pouco faz com que você tenha um trabalho ruim. Por que você não chama os pais, abraça, dê um abraço nele? Por que você não dá um abraço no filho e fala bem do filho para o pai, do pai para o filho, da mãe também? Percebeu? Isso você conseguiria. Outra grande vitória. Veja, o PSDB ganhou todas as lutas em São Paulo. Todas contra os professores. E os professores vêm lutando dentro da categoria profissional há 100 anos, sempre apanhando. Os meninos foram lá e mostraram para os professores como ser político, nesse sentido que eu estou falando. E agora, outro exemplo bonitíssimo, isso não aconteceria 10 anos atrás. Aí sim, isso são sinais. Não a vaia da Dilma. Sinais, no sentido da sua tese, que eu concordo, é, por exemplo, o movimento dos professores da Prefeitura de São Paulo, que levaram os pais lá. Agora começou a ver política. Ganharam. Venceram. Sem ficar muito tempo, sem nada. Porque os pais se sensibilizaram. Esses pais não se sensibilizaram à toa. Sinal que, além da Globo, além do chamado PIG, a imprensa, Partido da Imprensa Golpista, tem professor aí que pensa um pouco com a gente. Tem gente distribuindo uma ideologia no sentido positivo aí. Tem gente fazendo pensar. Eu acho que tem que fazer pensar mais ainda. Desculpa, gente, eu falei que eu começo a falar, não paro. Bom, a gente encerra e o sorteio dos livros acontece já de imediato. Então, vamos em frente.